Você sabia que Jesus já voltou e que o juízo de Deus já aconteceu? Meu nome é Júlio Chaves, eu sou do canal Acorda Povo de Deus no YouTube. Eu passei 14 anos no sistema religioso Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus e estou desde 2018 propagando esse evangelho da graça que o sistema religioso não tem interesse, principalmente que nossos amados irmãos evangélicos tomem conhecimento. Se você entender o evangelho da graça, mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Uma paz indescritível. Você só vai entender essa mensagem, essa palavra, se Deus tirar o véu da religião sobre a sua face. Se Deus não tirar o véu, não tem jeito, você está no canal errado. Mas eu peço que você confira os versículos na palavra e você vai ver, meu querido, minha querida, você que é evangélico, evangélica, o quanto você está sendo enganada por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Quando eu detono aqui, quando eu refuto aqui os pastores, eu não estou generalizando, eu sei que existem homens sérios, éticos, honestos, idôneos, que eles são vítimas do sistema religioso. Eles acreditam naquilo que pregam, mas a maioria está enganando. E eu vou provar nessa mensagem que Jesus já voltou e que o juízo de Deus já aconteceu. Nós ouvimos tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades nas nossas mentes. Uma mentira repetida muitas vezes se tornam verdades, principalmente quando a verdade ela não é propagada, porque a verdade quebra esse sistema religioso evangélico, principalmente. Então, nessa mensagem da graça que liberta os evangélicos da escravidão, Jesus já voltou e o juízo já aconteceu. Vou provar tomando como base esses 3 versículos. João 14, 28, Atos 2, 4 e Apocalipse 14, 7. Esse tipo de mensagem aqui gera muita receita para o sistema religioso. A estratégia do sistema religioso é levar medo e terror. Essa é a estratégia do sistema religioso. Quando prega medo e terror, os evangélicos enchem essas chamadas igrejas. Porque o sistema religioso não tem interesse que você entenda, por exemplo, a verdadeira salvação na Bíblia, que se referiu à grande tribulação, que foi em 70 DC. Quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação de 70 DC. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi em 70 DC. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Perfeito e eterno. O sistema religioso não tem interesse que você compreenda isso. Agora você só vai entender isso se Deus tirar o véu da religião sobre a sua face. Nós fomos enganados, meu querido, minha querida. Presta atenção nessa mensagem. E se você for me refutar, eu peço que você me refute na palavra. Não usando palavras de baixo calão, mas me refute na palavra. Tá certo? É isso que eu peço. Então eu vou provar nessa mensagem que Jesus já voltou e que o juízo de Deus já aconteceu. É importante que entendamos que uma coisa foi a volta dele, outra coisa foi o juízo dele. Todos os pastores, o sistema religioso, teólogos, evangélicos e até os tradutores na Bíblia entenderam e entendem que a volta e a vinda são uma coisa só. E não são. São diferentes. Uma coisa foi a volta, outra coisa foi a vinda. E eu vou provar isso nessa mensagem. Tá certo? Então vamos lá. Esse é o que eles exploram. Cuidado, meu irmão, com o juízo de Deus. Jesus está voltando.
Essa frase, Jesus está voltando, estamos nos últimos dias, cuidado com o juízo de Deus, gera muita receita no sistema religioso. Você vai compreender isso se Deus tirar o véu. Mas eu peço que você assista e confira na palavra, na Bíblia, que hoje a Bíblia é um livro histórico, não é um livro profético. Esse livro aqui é 100% histórico. Eu vou provar isso nessa mensagem. Agora é através desse livro lindo, abençoado, que nós conhecemos o nosso Deus. A manifestação de Deus para com o seu povo, Israel. Os evangélicos têm que entender essa palavra, gente. A gente tem que compartilhar. Foram muitas delas, muitas cartas de Paulo para os destinatários, de João para 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia, as epístolas de Pedro para as 5 províncias da Ásia, que hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com cartas remetente destinatários? Vamos lá. João 14, 28. Procure entender, antes de me refutar, confira. E se me refutar, refute na palavra. Porque se for me refutar aqui, me ofendendo e falando palavras de baixo calão, eu vou bloquear você. Tá bom? Esse canal aqui foi feito para os filhos da livre. Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Paulo fez uma metáfora, uma alegoria, e eu também faço para os dias de hoje. Então, olha só, João 14, 28. Eu não estou inventando, não, eu estou lendo. Vocês, Jesus falando para os discípulos. Se você entender essa palavra, a sua mente vai fazer isso e vai acontecer uma verdadeira metanoia, uma mudança radical de pensamento. E você vai perceber o quanto você, evangélico, está sendo enganado, está sendo enganada por esse maldito sistema religioso. Repito, não estou generalizando. Existem homens sérios, honestos, que são vítimas do sistema. Eles acreditam naquilo que pregam, mas a maioria desses pastores são ateus e eles sabem que estão enganando. Jesus falando para os discípulos: vocês me ouviram dizer, meus discípulos, vou, mas volto para quem? Para vocês. Meu querido, você tem que entender que vocês na Bíblia não somos nós. Vos na Bíblia não somos nós. Vós na Bíblia não somos nós. O sistema religioso assassina a língua portuguesa, enganando nossos amados irmãos evangélicos. Vocês me ouviram dizer, olha só, Jesus de Nazaré, que não existe mais, e nós não somos discípulos de Jesus. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Vocês quem? Os discípulos. Jesus está prometendo voltar para os discípulos. Apocalipse 14, 7. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois vai chegar o juízo. Chegou, verbo presente da época, chegou a hora do seu juízo. Aqui ele promete voltar para os discípulos. E aqui diz que o juízo chegou. Esse juízo aconteceu em 70 DC. A gente vai ver isso. Olha só. João 14, 28. Estou repetindo aqui a tradução NTLH. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Olha só essa tradução aqui. Essa da NTLH. Aqui é uma tradução. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Olha a tradução da nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Você está vendo aí a transparência?
O problema é esse, é que nós ouvimos muitas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades. E é fácil acreditar que Jesus está voltando, porque os evangélicos acreditam que nessa volta é a única possibilidade de não passarem pela morte. Mas vão passar. Todos morrem em Adão. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Então vamos lá. João 21, 22. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu venha, não, até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. O contexto aqui, Pedro está se referindo a João. E Jesus está dizendo a Pedro: se eu quiser que ele permaneça, João, permaneça vivo até que eu volte. É a volta, não é a vinda. O que lhe importa? Siga-me você, Pedro. Então Jesus está dizendo que João vai estar vivo quando ele voltar. Está bem claro. João 16, 7. Tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês. Esse vocês não somos nós. Que eu vá. Pois, se eu não for, o Auxiliador, o Consolador, o Espírito Santo não virá. Mas, porém, todavia, se eu for, eu o enviarei. Eu vou lhe enviarei. Eu o enviarei a vocês. Então você vê que a todo momento existe uma promessa para ele voltar para vocês, para os discípulos. Eu o enviarei a vocês. E quando aconteceu isso? Atos 2:4. Aqui foi literalmente a volta de Jesus que os evangélicos estão esperando até hoje. E todos foram cheios do Espírito Santo. A festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa judaica, aconteceu essa festa de Pentecostes, faz pouco mais de 100 anos, inventar esse negócio desse Pentecoste, essa palhaçada, dizer, esse do movimento, terra decanta lipa na chulipa. Línguas estranhas eram idiomas, esse negócio de terra decanta lipa na chulipa é picaretagem para enganar os evangélicos. Isso é uma festa de Pentecostes, uma vez por ano, 50 dias, 50 dias depois da Páscoa judaica. E faz 100 anos, 100 e poucos anos que trouxeram esse negócio, esse pentecostalismo insano para o nosso meio aqui no Brasil. Essa heresia e uma grande fonte de renda. Então veja que Jesus está dizendo aqui, João 16, 7. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for, o Auxiliador, o Espírito Santo não virá, não vai vir. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Ou seja, dentro de Jesus, quando a gente diz que Jesus era Deus, Jesus, na verdade, era uma criatura que foi formada ali no ventre de Maria. Hebreus 12,14 diz que ele, assim como os filhos, participou de carne e sangue. Jesus foi um Deus encarnado. Dentro de Jesus estava o próprio Deus. Como é que o Espírito Santo ia vir se dentro Jesus estava na terra? E dentro de Jesus estava o próprio Deus. Então, para o Espírito Santo vir, Jesus tinha que subir. Deus que estava dentro dele tinha que subir. Porque se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em você, como é que Jesus vai voltar? Por isso que Jesus disse, importa que eu vá e envie um Consolador. Se eu não for, ele não vem, porque dentro de Jesus estava o próprio Espírito Santo, o próprio Consolador, o próprio Auxiliador. Então ele teve que subir para alguns anos depois, em Atos 2:4, ele cumpria essa promessa de que iria voltar para vocês. Mas voltarei para ficar com vocês. E isso aconteceu quando? Em Atos 2:4, que os evangélicos estão esperando até hoje. E todos foram cheios do Espírito Santo, do próprio Deus, que disse que ele tinha que subir para ele voltar.
Porque ele não podia vir com Jesus aqui na terra. Porque dentro de Jesus estava o próprio Deus. Como é que o Espírito Santo ia entrar em toda a carne? Ele teve que subir. Importa que eu vá e envie o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Se eu for, eu vou e enviarei. Ele foi. E em Atos 2,4, ele voltou. Isso foi a volta de Jesus. Importa que João esteja vivo até que eu volte. Uma coisa foi a volta, gente. Outra coisa foi a vinda. Eu não conheço nenhuma mensagem no mundo que fala sobre isso. Nenhuma. Eu nunca assisti uma mensagem de alguém que prove que Jesus já voltou, que o juízo já aconteceu e que uma coisa foi a volta e outra coisa foi a vinda. Se você tiver aí um pregador, seja ele quem for, no Brasil e no mundo, que prega uma mensagem dessa, manda para o meu e-mail, tá certo? Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com, porque eu nunca vi ninguém pregar isso. Isso aí foi a volta dele. Agora a gente vai ver a vinda dele trazendo juízo para Israel. Gente, o juízo já aconteceu. Isso aqui é uma farsa, isso aqui é uma fraude, isso aqui é uma fake news. Isso aqui é mensagem de medo e terror para enganar nossos amados irmãos evangélicos. Tudo isso aqui é mentira. Todas as pregações evangélicas são fake news. Todos os pastores no mundo, olha que mundo na Bíblia é mundo de Israel. Terra na Bíblia, terra de Israel. Mas eu estou dizendo, todos os pastores no mundo, no planeta Terra, todos, sem exceção, os honestos, que são muitos, e os pilantras, todos eles pregam o evangelho inútil, que escraviza e que não salva ninguém. A vinda trazendo juízo para Israel. A volta, Atos 2,4. A vinda. Eu vou falar disso agora. Olha só. Mateus 26, 64. Jesus estava no Sinédrio, ali sendo julgado pelos juízes da época. Disse-lhe Jesus, se referindo, falando com Caifás, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis. Não está falando da volta, está falando da vinda. Vereis em breve. Em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo, não voltando, vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. O sistema religioso insano futurista, que esse futurismo é insano e um grande balcão de empregos, prega que Caifás morreu no ano 50, 60, bem antes do ano 70, para querer anular. Ora, até dessa forma, considerando essa mentira dos futuristas, se Jesus vai voltar, se o juízo dele vai vir, de qualquer maneira, Caifás está vivo. Só que a história não relata em que ano morreu Caifás. Em momento nenhum tem. Mas Jesus está prometendo que vai vir trazendo juízo. E Caifás vai ver. O que prova que Caifás sobreviveu o ano 70 DC. Só que o sistema religioso chega para os evangélicos e diz, meu irmão, a história diz que Caifás morreu no ano 40, 45, 50. Isso é mentira. Não existe nenhuma prova de que Caifás morreu o ano que Caifás morreu, nem a causa-morte dele. Não tem isso na história, não tem como provar. Mas aqui Jesus está dizendo que ele vai ver o juízo de Deus vindo sobre as nuvens e que Caifás verá. Ou seja, Caifás, está provado, que se o juízo de Deus foi Apocalipse 14, 7, foi em 70 DC, Caifás estava vivo. Digo, porém, que vereis em breve, olha só, em breve, em breve, muito em breve, estou à porta. Gente, tudo para Israel, tudo já aconteceu. O futurismo é insano e um grande balcão de empregos. Em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder, isso é uma figura de linguagem, e vindo sobre as nuvens do céu. Nuvem significa juízo, trombeta significa palavra. João diz, uma voz como de trombeta. Tu consegue imaginar uma voz como de trombeta? Essa trombeta não é é palavra. Olha só, nuvem significa juízo.
Isaías 19:1. Peso contra quem? O juízo contra quem? Contra o Egito, contra a Babilônia e o último contra Israel. Apocalipse 14:7. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. Isso é literal, Jesus vindo num cavalo branco, pocotó, 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 ligeiro, pocotó, 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 trazendo o juízo para o Egito, numa nuvem, galopando num cavalo. Gente, claro que não. Isso aí é uma figura de linguagem, uma maneira de se expressar para dizer que Deus trouxe juízo para o Egito. E se usou na época uma expressão numa nuvem ligeira, assim como ele botou aqui, ó. Apocalipse 1:7, vou mostrar aqui. Então aqui, ó, numa nuvem ligeira, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre ele do céu. Mateus 26:64. Olha só. Isaías 19:1. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito, trazendo um juízo para o Egito, trazendo um juízo para a Babilônia e trazendo um juízo para Israel. Apocalipse 1:7. Olha aqui, ó. Eis que vem com as nuvens. Nuvens o quê? Significa juízo. E todo olho o verá. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que crucificaram, viram a vinda dele representada pelo juízo sobre Israel. Não foi a volta, foi a vinda. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Os judeus que o rejeitaram eram os anticristos, os fariseus, o Império Romano, todos aqueles ali eram os anticristos que rejeitaram o evangelho da circuncisão ou da incircuncisão, porque tinham um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação, do juízo de Deus que aconteceu em 70 DC. Esses eram os anticristos da época da Bíblia, gente. O anticristo era um movimento, um partido. Agora, a besta do Apocalipse foi Nero, o anticristo, um movimento. Todos aqueles judeus que não creram que Jesus era o Messias de que os profetas profetizaram, esses foram condenados. Condenados a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. E esses foram os anticristos que João disse que havia vários e que já está no mundo. Está, ele disse, presente da época. Meu querido, minha querida, se você quiser continuar sendo enganado ou enganada, você tem todo o direito. É um direito que você tem. Júlio Chaves, eu quero continuar sendo enganado, enganada. Agora, se Deus tirar o véu, você vai ter uma paz indescritível. Uma paz que você nunca teve na sua vida, se você entender o evangelho da graça de Deus, que o sistema religioso não tem interesse que entendamos. Eles falam graça, mas não pregam graça não, é mentira. Se pregar a graça, essas chamadas igrejas fecham, os pastores ficam desempregados e o povo feliz. Desde quando um sistema, seja ele qual for, estou falando aqui do sistema religioso, tem interesse que sejamos felizes? Não! Para o sistema prosperar, você tem que ser escravo, você tem que ser ovelhinha. O sistema religioso tem interesse de escravizar. Os escravos evangélicos são manipulados, são doutrinados, são adestrados. Os pastores falam e os evangélicos dizem glória a Bé, glória a Bé. É essa a intenção do sistema religioso. Só eles prosperam. E os evangélicos escravos nesses currais, nesse lugar chamado de igreja. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra. Está se referindo às 12 tribos de Israel. Se lamentarão sobre eles, sim, amém. Meu irmão, minha irmã, qual é a tribo que tu faz parte? Eu fiz parte durante 14 anos da tribo evangélica, quando eu passei Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Você não está vendo que João está escrevendo uma carta para as 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com isso? Se referindo às 12 tribos da terra, terra de Israel, mundo de Israel. Enquanto você continuar acreditando que terra é planeta e que mundo é planeta, você vai continuar sendo enganado e escravo, escrava
desse maldito sistema religioso. Hebreus 10, 37. Porque ainda, olha a linguagem que Paulo está usando, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. Não é voltará, não. O Espírito Santo já estava em Paulo aqui. Não está falando da volta, está falando da vinda. Virá. E não tardará. Meus irmãos hebreus. Outra tradução. Pois em breve. Tá de brincadeira, né? Muito em breve. Aquele que vem virá e não demorará. Meus irmãos hebreus, o que é que nós temos a ver com isso? Acorda, povo de Deus. Acorda, evangélicos. Essa palavra é para todos os habitantes da terra, mas os evangélicos são as maiores vítimas desse sistema religioso, cruel, perverso e corrupto. Não estou generalizando, repito, existem homens sérios, éticos. Eu conheço alguns que acreditam em diabo, em inferno, que estão ganhando almas para Jesus. Eles acreditam. Eu passei 14 anos acreditando. Eu tenho testemunhos aqui de ex-pastores, 30 anos de Batista, 40 anos de Assembleia de Deus, que eles dizem: Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Essa mensagem nunca foi pregada e nunca será pregada nesse lugar chamado de igreja. Se o povo entender a graça, essas chamadas igrejas fecham. Os pastores ficam desempregados e o povo feliz. Você acha que eles vão pregar a graça? Lógico que não. Tem que pregar medo, tem que pregar terror, tem que pregar que Jesus está voltando, que estamos nos últimos dias, que a terra vai pegar fogo, o juízo de Deus e aquela expressão que em toda a mensagem evangélica tem: cuidado. Cuidado com o quê? Se o ser diabo nunca existiu, o inferno significa sepultura e o juízo de Deus foi em 70 DC. Cuidado com o quê? Esse negócio de cuidado aqui no território da graça não existe. Até porque, se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo na terra? Gente, é tudo mentira. Isso é tudo um esquema, uma organização, mentindo contra os evangélicos. Para o quê? Para eles ganharem dinheiro, gente. Esse futurismo insano. A maioria desses pastores que estão em evidência são todos ateus. Você vê, Paulo já estava com o Espírito Santo, Jesus já tinha voltado, estava dentro dele. E ele está se referindo aqui em breve, muito em breve, aquele que vem virá, trazendo juízo para Israel, que foi exatamente a vinda dele, não a volta. A volta foi Atos 2,4, ele prometendo voltar para os discípulos. Pois da mesma forma como em Adão, todos morrem. Todos morrem em Adão, e em Cristo todos serão ressuscitados, vivificados. Essa ressurreição aconteceu em 70 DC. Jesus disse a Pedro: e as portas do inferno, da sepultura, não irá permanecer sobre a minha igreja, os meus eleitos, os meus santos, os meus predestinados. Jesus veio apenas para Israel. Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas, somente, senão, não tem tradução dizendo também. Isso foi invenção do sistema religioso. Ah, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Que Jesusinho fraco esse, né? Tão fraquinho que precisa dos evangélicos para ganhar almas para ele. Vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho fraco esse de vocês, né? Vocês dizem, o sangue de Jesus tem poder. Não tem poder. Primeiro, o sangue dele não existe mais. Ele não sangra mais. Ele é espírito. E se tem alguma coisa que os evangélicos anulam, é o sangue de Jesus na cruz. Porque se não anulassem, não diziam que são pecadores. João 1, 29. Eis aí o Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo. É, meus irmãos, nós somos pecadores, anulando o sangue. Você viu aí a enganação do sistema religioso? Pecado era transgressão de leis. 1 João 3,4. De fato, o pecado é transgressão de leis. Depois da cruz, Paulo disse, Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. Pastores, ensina aí para tuas ovelhinhas o que significa éramos.
Paulo e os demais judeus viveram um período transitório, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, pecadores, 613 leis da Torá, 365 negativas, 248 positivas. Era impossível não transgredir uma das 613 leis. Por isso que João, o judeu, que pregava o evangelho da circuncisão para dizer que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram, Pedro, João e Tiago, disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Os pastores, espertos, trazem isso por dia de hoje. João está dizendo que aquele judeu que diz que não transgride uma das 613 leis da Torá na época, João está dizendo: ei, judeu, você está mentindo, você é mentiroso. Os pastores trazem por dia de hoje: aí, meu irmão, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Oi, Paulo mentiu, foi? Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. Período transitório. Antes da cruz, pecadores, 613 leis da Torá. Depois da cruz, éramos pecadores. Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele. Nele temos a plenitude. Hebreus 9,26, ele aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, uma vez por todas. 2000 anos depois, os pastores ressuscitaram o pecado e os evangélicos dizem: glória a Bé, glória a Bé. É exatamente isso, gente. Zacarias 3,9, removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. Quando chegou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tirou. Deus não removeu. Viu aí, quando você diz que existe pecado, você está dizendo que Deus é mentiroso e está anulando o sacrifício, a cruz e o sangue. E ainda tem a cara de pau de dizer: o sangue de Jesus tem poder. Para com isso. Para dos pastores falarem e vocês falarem bé, bé, bé. Para com isso, cresce. Abre a mente, abre o entendimento e acorda, povo de Deus. Pecado era transgressão de leis. Agora, a carne erra o alvo humanamente falando. Eu posso mentir, eu posso chamar um palavrão, eu posso sonegar um imposto. Tudo isso é errado, humanamente falando, mas não é pecado. Pecado era transgressão de leis. Romanos 10,4, o fim da lei, o fim do pecado foi Cristo, foi a cruz, foi o sacrifício, foi o sangue do Cordeiro que os evangélicos anulam. Paulo, quando fala de pecado, Paulo está se referindo aos judeus que estavam praticando as obras de Moisés, as obras da lei, depois da cruz. Você tem que entender o antes e o depois. Você tem que entender o Nazareno e o ressuscitado. Paulo disse em Romanos 7,4, nós morremos para o corpo dele, do Nazareno, para pertencermos ao outro. Que outro? Aquele que ressuscitou. Não é mais o Nazareno, é o ressuscitado que Paulo está falando. E o sistema religioso não prega isso. Prega muito mais o antigo pacto, levando os evangélicos para uma prática judaica. Batismo nas águas, Pentecostes, tudo isso é prática judaica. Páscoa judaica, batismo nas águas, tudo isso é judaísmo. E nós não estamos no Novo Testamento. Isso é outra mentira do sistema religioso. Nós não estamos no Novo Testamento. Primeiro Testamento, de Gênesis a Malaquias. O Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Nós não estamos. Júlio Chaves, nós estamos aonde? Nós somos cada um fazendo um propósito de Deus, do Criador. Quando a carne tombar, o Espírito volta. Mas é através desse livro de história que nós conhecemos o nosso Deus. A manifestação de Deus para com o seu povo. Israel, livro histórico, não tem mais eis que te diga, assim diz o Senhor. Tudo isso é mentira para tirar dinheiro dos evangélicos. E como se não bastasse, ainda tem essa palhaçada. Esse é do movimento. Terra de canta lipa na chulipa. Eu já tenho falado aqui. Esse negócio de terra de canta lipa na chulipa é picaretagem. Jesus deu poderes aos seus discípulos. Curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios e falar línguas estranhas, idiomas. Esses 4 milagres não existem mais. Aconteceram na época para que os judeus crescem que Jesus era o Messias, de quem os profetas profetizaram.
E aqueles que creram foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E os que não creram continuaram condenados, já nasceram condenados. Aquele que não crê já está condenado. Todos os judeus nasceram condenados. Condenados a quê? A grande tribulação que foi em 70 descer. Agora, para sair do estado de condenado para salvo, tinha que crer que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. Por isso que Jesus deu poderes aos seus discípulos: curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios e falar línguas e idiomas estrangeiras. Aqueles que creram foram salvos, não ficaram em Jerusalém, na Judéia, fugiram para os montes. Pedro, lá em Pentecostes, ele pregou e 3.000 judeus foram salvos, 3.000 almas. Aí o sistema religioso usa essa passagem para dizer: vamos ganhar almas para Jesus. Isso é uma grande fonte de renda, gente. Pedro, quando pregou, 3.000 judeus creram que Jesus era o Messias e eles foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Apenas isso. Agora, a maioria não creu. Eram os anticristos ali que não creram que Jesus, e até hoje os judeus estão esperando a volta de Jesus. 1 Coríntios 15, 22. Todos morrem em Adão. 1 Coríntios 15, 54. Semeia-se o corpo natural. O corpo natural ressuscita o corpo espiritual. Há corpo natural e há também, não haverá não. Esse corpo espiritual já está aqui dentro de mim e de você. Só que para ele ressuscitar, essa matéria aqui tem que semear. Semeia-se, morre, a carne tomba o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há o corpo natural, há também o corpo espiritual. Por isso que Jesus disse a Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Até o ano 70, o espírito dormia, ficava inerte. Paulo fala, Jesus fala, alguns dormem no Senhor. Ficava no túmulo, o espírito. Por isso que ele disse a Pedro: e as portas do inferno, da sepultura, evangélico, não irão prevalecer. Até o ano 70 prevalecia. No ano 70 houve a ressurreição. Do ano 70 para cá, quando o eleito, a carne tomba, o espírito volta. Não vai mais para o inferno, não vai mais para a sepultura, que Jesus disse não vai prevalecer. Gente, tudo na caixa, na graça se encaixa. Tudo é perfeito. Se você não entende essa palavra, você está no canal errado. E se você for me refutar aqui embaixo, me refute na palavra. Não venha falar palavra aqui para me ofender, palavra de baixo calão, que eu vou bloquear você. Tá bom? Então vamos lá. Eu fiz uma mensagem recente sobre essa aberração aí desse arrebatamento, né? Sobe tudo. Tem filme que fica a roupa. Aí sobe a carne, olha, sobe a carne, desde quando no céu entra a carne. E tem filme de arrebatamento aí que sobe tudo. Sobe o óculos, sobe o cartão de crédito, a prótese capilar, a dentadura, a hemorróida, sobe o botox, sobe tudo. É uma heresia, né? Só pode ser um feitiço, uma macumba evangélica acreditar nisso. Mas os evangélicos acreditam nisso, porque acreditando nisso, eles acreditam que não vão passar pela morte, mas todos morrem em Adão. A carne vai semear para ressuscitar. Todos morrem em Adão. Todos são quantos, evangélicos? Vocês não fazem parte desse todo, não, é? Que feitiço é esse? Que macumba evangélica é essa? Depois nós. Uma mensagem recente que eu falei sobre esse arrebatamento, eu estou fazendo só uma explanação, porque eu creio que essa mensagem vai ter muitas visualizações e que a gente vai compartilhar com força essa mensagem para alcançar nossos amados irmãos evangélicos, que são as maiores vítimas do sistema religioso. 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos. Paulo acreditava que ia ficar vivo, ele não sabia o dia que ia morrer. Seremos. Você vê que seremos, é um grupo de pessoas. Não está falando para o futuro, não. Um futuro distante, não. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos, Paulo mandando uma carta, estaremos sempre com o Senhor.
O sistema religioso pega isso aqui literalmente, gente, que vai ser arrebatado, por isso que tem os filmes aí, o arrebatamento, vai se encontrar com o Senhor nas nuvens. Gente, isso aí não foi literal, foi uma figura de linguagem, uma maneira de Paulo se expressar. Porque, olha só, primeiro que eu já mostrei aqui que nuvem significa juízo. Olha só, Colossenses 1,13. Pois ele nos libertou do império das trevas. Aí os evangélicos indo para o culto de libertação. Que vergonha! Culto de libertação, isso é uma heresia, uma grande fonte de renda. Paulo está dizendo, o Senhor nos libertou. Essa libertação aqui não tem nada a ver com demônio, com âmbito espiritual, gente. Efésios 6, do 10 ao 16, que fala batalha espiritual. Essa batalha espiritual não foi literal e ela nunca existiu nenhuma batalha espiritual. Essa batalha, principados, potestades, eram poderes na época influentes, poderosos, que Paulo usa a expressão de principados e potestades. Deus nunca teve inimigos. Esse negócio de batalha espiritual é mentira. Nunca houve nenhuma batalha espiritual. Não existe essa guerra de Deus e os anjos, Satanás e os demônios. É tudo mentira do sistema religioso. Você vê que Paulo usa a expressão aí, pois ele nos. Esse nos aqui não somos nós. Nos libertou, meus irmãos de Colossenses, do império das trevas. Que trevas? Da lei de Moisés, das leis de Moisés, as 613 leis da Torá. Simplesmente isso. Antes da cruz, ministério de trevas, de cerimonialismo, de sacrifício, de morte, de tudo. As leis de Moisés, que foi um período transitório, teve início, meio e fim. Depois da cruz, Paulo diz, ele nos libertou, meus irmãos, da lei de Moisés, do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse negócio aqui que ele falou aqui, ele estava no âmbito espiritual da coisa ou Paulo estava diante de um grupo, ou seja, Paulo mandou uma carta? O que é que isso tem a ver literalmente com o mundo espiritual? Império das trevas. Não, gente, lei de Moisés. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que reino? A graça. Não tem nada a ver com o âmbito espiritual, de trevas, de demônio, de Satanás. Não tem nada a ver com isso, gente. Paulo estava preso, possivelmente inúmeras cartas, Paulo estava preso e escrevendo. E ele disse, ele nos libertou, meus irmãos, do império das trevas, da lei de Moisés, do pecado, e nos transportou na cruz para o reino do seu Filho amado. Então você vê que isso aqui não tem nada no âmbito espiritual e que prova também que isso aqui, de Colossenses 4,17, ele nas nuvens, no Senhor nos ares, estário, tudo isso foi uma figura de linguagem. Isso foi na mente. É lógico que os pastores, o sistema religioso não vai ficar calado. Ele tem que refutar, porque se ele ficar calado, ele está considerando, né, quem cala consente. Meu irmão, cuidado, olhe, cuidado, ó, usa logo essa expressão para a ovelhinha. Cuidado, meu irmão. Satanás está dentro das igrejas. E é Romanos 1,8, nenhuma condenação há. Ora, se nenhuma condenação há, o que é que Satanás está fazendo dentro das igrejas? Satanás é um sócio dos pastores. Eu tenho várias mensagens que eu falo sobre isso. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há. Paulo está dizendo nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porque aqueles que creram que Jesus era o Messias, que os profetas profetizaram e que ele ressuscitou, nenhuma condenação há. Que condenação? Da grande tribulação que foi no ano 70. Os pastores trazem para o dia de hoje. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Ora, se nenhuma condenação está para quem aceitou Jesus, o que é que Satanás está fazendo dentro das igrejas, pastores? Então você vê que isso aqui, ó, Colossenses 1,13, pois ele nos libertou do império das trevas, da lei de Moisés, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Apenas isso. Nós já estamos no reino. Estamos aqui na terra, vivendo, cada um cumprindo o seu propósito, e já estamos no reino dele. Não tem nada a ver, literalmente, com o âmbito espiritual. Mas eles pegam isso, né, no pé da letra. Se você disser para um evangélico que sua vizinha é uma cobra, ele vai mandar você ligar para o Butantan. Não, abençoado, estou dizendo que minha vizinha é uma cobra, é linguaruda, é fofoqueira. Se ela mordeu o dente, ela morre envenenada. Liga para o Butantan. Nossa, como é que pode conviver com uma cobra vizinha? É um povinho perturbado, né?
Eu passei 14 anos e eu era um perturbado. Eu acreditava em tudo que João Ribe falava. Aqui, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Foi por causa dessa mensagem aí que eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno. Por causa dessa praga. É uma praga, é de Deus, mas é uma praga. Não vem dizer aqui me refutar, você é um revoltado, e não sei o quê. Para com isso, rapaz, vê se cresce. E se for me refutar, refuta na palavra. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, minha avó era muito católica, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões e avarentos, bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O que era o reino de Deus? Aí o sistema religioso diz para os evangélicos que o reino de Deus é o céu. E se não for para o céu, vai para o inferno. Olha só, que maldade. Paulo está dizendo que não vai herdar o reino de Deus. Esse resumo aqui de 1 Coríntios 6, 9, 10 é o mesmo resumo que Paulo fala em Gálatas 5, 19 ao 21. E as obras da carne. É um resumo das 365 leis da Torá. Porque eram 613. 365 negativas. Ó, isso aqui é negativo. E em Gálatas 5, 19 a 21, as obras da carne são também negativas. Paulo não ia citar aqui as 365, nem aqui, nem em Gálatas 5, 19 a 21. E ele fez um resumo, que esses aqui não vão herdar o reino de Deus na terra, na época, que era paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Não tem nada a ver com o céu e muito menos a ver com o inferno. Foi graças a esse versículo aqui que os pastores diziam, Júlio, tua avó já está no inferno. Outros diziam, não, Júlio, ela não está, mas ela vai para o inferno. Você já entendeu, já percebeu que se os evangélicos entenderem que inferno significa sepultura, e a ficha dele vai cair, meu Deus, quer dizer que meu avô era ateu, não está no inferno, meu irmão morreu nas drogas, não está no inferno, meu irmão morreu no homossexualismo, não está no inferno, não está no inferno. Todos eles cumpriram o seu propósito, e no tempo determinado por Deus, a carne tombou e o espírito voltou para Deus, com um novo corpo glorioso igual ao dele, Eclesiastes 12, 7, Filipenses 3, 21. Você viu aí como os evangélicos precisam ouvir uma mensagem da graça. Agora é lógico, Deus vai tirar o véu de um e não vai tirar de outros. Qual foi o âmbito espiritual aqui? Reino de Deus, reino dos céus. Não, gente. Paulo simplesmente está dizendo que aqueles não vão ter paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Eu estou querendo dizer a você que essa figura de linguagem aqui nos libertou do império das trevas, nos transportou. Tudo isso foi da mente. Assim como isso aqui também, em 1 Tessalonicenses 4,17. Na mente, não foi literal encontrar com eles na nuvem, sair voando. Isso é mentira, isso é heresia. Esses homens são ateus, gente. Esses homens que estão em evidência aí. Não tem temor. Não tem esse negócio de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se eles estão blasfemando contra o Espírito Santo, se eles sendo evangélicos, eles vão para o inferno. Mas eles não acreditam em inferno e blasfêmia contra o Espírito Santo, coisíssima nenhuma. Até porque hoje é impossível blasfemar contra o Espírito Santo. Seremos condenados a quê? Se o juízo for em 70, inferno significa sepultura. A Bíblia não revela que pecado era esse. Na Bíblia, o pecado contra o Espírito Santo. A pena diz que não tinha perdão. Mas perdão de quê? A pessoa blasfemava e não tinha perdão. Ela já estava condenada. Mas condenada a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Por isso que hoje é impossível blasfemar contra o Espírito Santo. Repito, vai ser condenada a quê? Se o juízo for em 70 DC, e inferno significa sepultura. Foi através desse versículo aqui que eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno. 14 anos eu passei acreditando nisso. Terrível. Gente, esse é o título da mensagem. Jesus já voltou e o juízo já aconteceu. João 14, 28, eu vou voltar para vocês. E Apocalipse 14, 7, o seu juízo, a sua vinda chegou. Eu vou abrir um parênteses aqui e falar mais uma vez um tema que eu estou abordando em algumas mensagens, nos quais o sistema religioso, os pastores,
enganam muito os evangélicos, não estou generalizando, com relação a essa passagem aqui de Mateus 24, 6 a 9. Olha só como os evangélicos estão sendo enganados. Né? Lamartine Pozella, Rodrigo Silva, essas tranqueiras aí com rótulo de pastores, vão nos podcasts dizendo que essas guerras e rumores de guerras, que Jesus fala em Mateus 24, está se cumprindo nos dias de hoje. Olha só como esse sistema é escroto. É um sistema picareta. Beleza? Olha só. Mateus 24, 6, 9. Isso é uma mensagem que eu gravei recente que está nessa playlist. Como os evangélicos, vou provar que os evangélicos estão sendo enganados. Mateus 24, 6 a 9. Olha que vergonha. Primeiro que no Mateus 24, 1 e 2, Jesus disse que o templo ia ser destruído. Quando foi que aconteceu essa profecia de Jesus? Abril do ano 70. Está na história. O cerco de Jerusalém, o Império Romano, a potestade invadindo Jerusalém. Então, Mateus 24, 1, 2, ele diz, está vendo esse templo aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Quando foi que isso aconteceu? 38 anos depois. Jesus, quando disse isso, ele tinha 32. Para o ano 70, 38. Ele disse que foi em abril do ano 70. Júlio Chaves, onde é que tem a data na Bíblia? Não tem data. Não tem. Mas quando foi que aconteceu essa profecia de Jesus? Abril do ano 70. Na Bíblia tem abril do ano 70? Não tem. Mas foi em abril do ano 70? Foi. Bota aí no Google. 38 anos depois, naquela geração, Mateus 24, 34, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Você viu aí que o futurismo é insano e um grande balcão de emprego, levando sempre para o futuro. Ano 500, Jesus está voltando. Cuidado! Peste negra, Jesus está voltando. Estamos nos últimos dias. Esse negócio de últimos dias é um feitiço, é uma macumba evangélica. Pandemia, Segunda Guerra Mundial, Jesus está voltando. Gente, esses homens são ateus. Esses homens, muitos deles são pilantras, são picaretas. O que eles querem é o seu dinheiro, ovelhinha evangélica. Então, 1 e 2 ele fala, profetizando a destruição do templo. Lembrando que os pergaminhos, os papiros que foram encontrados, não tem. Mateus 24, versículo 1, 2, 3, não tem. Isso aí foi o homem que colocou, com a inteligência de Deus, para facilitar a leitura e o entendimento. Mateus, lá quando escreveu, não disse Mateus 24, versículo 1, versículo 2, nada disso. Foram cartas de Paulo, pergaminhos encontrados. E o homem, para facilitar a leitura, botou capítulos e versículos, para você achar fácil aí na Bíblia. Então, 1 e 2 ele diz que o templo será destruído. Aconteceu 38 anos depois. Quando chega no 6, os pastores não lêem essa tradução. Eles lêem a tradução, e ouvireis. Os evangélicos não lêem Bíblia com entendimento? Vão ler esse livro aqui. Não lê Bíblia, não lê dicionário. Os evangélicos é muito fácil enganar os evangélicos. Ouvireis é o verbo ouvir. No futuro do presente. É um futuro muito breve. É como se eu dissesse, para um mês eu vou aí fazer uma visita a você. É um futuro, mas é breve. Então, ouvireis guerras e rumores de guerras, está dizendo para os discípulos. Tanto é que a prova dessa tradução, olha o que diz a tradução NVI. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Gente, vocês quem? Os discípulos. Ele está diante dos discípulos ali. Está vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Depois os discípulos interrogaram ele novamente. Aí ele diz no 6, porque os discípulos perguntam, Senhor, quando vai acontecer tudo isso? Tal? Ele diz, vocês, meus discípulos, ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Mas não tenham medo. Eu e você. Tá de brincadeira, né, meu querido, minha querida? Você acreditar nisso depois de ouvir uma mensagem dessa? Olha a quantidade de testemunhos que eu tenho aqui. Dá uma olhada nos comentários de pessoas que ouviram uma mensagem dessa pela primeira vez e a ficha caiu. Porque vocês, meus discípulos, não tenham medo, meus discípulos. É necessário que tais coisas
aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí os pastores dizem que esse fim está acontecendo nos dias de hoje. É muita sacanagem que fazem com os evangélicos. E os caras de podcast aí, dando holofote, palanque e microfone para esses caras que mentem. Você aí de podcast, me convida para eu refutar, para eu combater esse maldito sistema religioso. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, meus discípulos, mas ainda não é o fim. Esse fim foi em 70 DC e eu vou provar agora. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Olha a linguagem, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, dores de parto. Uma mulher está grávida, está sentindo dores de parto, tem certeza absoluta que o filho está prestes a acontecer. Então esses acontecimentos, muitas vezes Jesus usa a alegoria dores de parto. Porque a mulher já está grávida. A mulher não vai sentir dores de parto e o filho vai nascer daqui a 10 anos. Dores de parto, ela já está grávida. Então o filho está prestes a acontecer. Tudo isso será início das dores. Dores de parto. Está perto de acontecer. Por isso que ele diz, e ouvireis. Verbo presente, futuro do presente, um futuro próximo. E essa tradução que os pastores não falam, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Aí tem essas guerras aí, o cara vem dizer que essas guerras que estão acontecendo aí, é essa profecia de Jesus. Cadê os discípulos, pastores? Deve estar com 2.150 anos. Que sacanagem que estão fazendo com os evangélicos. Que picaretagem, que pilantragem é isso. Isso é falta até de vergonha na cara que muitos não têm, gente. É muita sacanagem que fazem com os evangélicos. Dizer que essas guerras e rumores de guerra, que sempre existiram e sempre irão existir, dizer que é a profecia de Jesus, é muita sacanagem. É muita sacanagem que fazem com os evangélicos. E os donos de podcast dando microfone para essas mentiras. Agora, você vê que Jesus, agora o checkmate aqui. Vocês ouvirão guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que isso aconteça. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha o checkmate aqui. Depois de quê? Depois que tudo isso acontecer, depois que acontecer, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos, meus discípulos, depois que tudo isso aqui acontecer, vocês, meus discípulos, depois que tudo isso acontecer, meus discípulos, depois vocês serão presos, torturados, maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão vocês, esse os aqui, por serem meus seguidores. Você ainda vai me ofender aqui embaixo, sem argumentar nenhum, só falando palavra de baixo calão. Você é um perturbado religioso, você é um escravo da religião, mas você está fazendo a vontade de Deus, agora está no canal errado. Não perca seu tempo nesse território não, porque depois de uma mensagem dessa, você vai me detonar aqui embaixo. Eu sei que muitos são os pastores, que a teta está secando, o povo está acordando, e vocês que não se identificam como pastores, vocês me detonam aqui, porque essa palavra aqui escancara vocês. Como vocês estão enganando nossos amados irmãos evangélicos. Depois de ouvir uma mensagem dessa, você que é pastor, ouve uma mensagem dessa e continua dizendo que essas guerras de Jesus estão acontecendo no dia de hoje, você está deixando de ser cúmplice. Você está deixando de ser vítima para ser cúmplice. Você está deixando de ser vítima do sistema religioso porque você acreditava nisso até antes de ouvir essa mensagem. Depois que ouvir essa mensagem, continua dizendo que essa guerra que está acontecendo, essas guerras, é a profecia de Jesus em Mateus 24, você está deixando de ser vítima para ser cúmplice. Vamos ter um pouquinho de vergonha na cara e acordar. E parar de enganar nossos amados irmãos evangélicos. Me chama para um debate aí, César Cavalcante.
Não chama, gente. Não chama. Tem gente aqui que já faz alguns anos. Júlio, se César Cavalcante te chamar para um debate, tu vai? Eu digo, eu vou. Eu não gosto de debate não, é ativação da carne. Mas eu vou com muito prazer. E ele não vai gastar um copo de água mineral comigo. Hospedagem, tudo por minha conta. Gente, não chama. Ele chama um ateu, um macumbeiro, um pai de santo, um pastor gay, um padre. Mas ele não chama. Ele não me chama para pregar essa graça. Porque o gadozinho dele, as ovelhinhas dele, não podem ouvir uma mensagem da graça. Por isso que eu duvido. E eu faço um desafio aqui a César Cavalcante, que tem uma rádio lá, o pastor aí do sistema. Eu faço um desafio de me convidar para um podcast aí, para uma entrevista aí. Vamos falar de salvação, de inferno, de volta de Jesus, de juízo. Vamos falar desse livro aqui? Bora, César Cavalcante. Está lançado um desafio. Você aí que conhece ele, manda essa mensagem para ele e diz que Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, está desafiando ele. Pastor César Cavalcante, me chama aí para um desafio, para um debate aí na tua rádio. Não vai chamar, gente. Não vai chamar. A probabilidade de 99% de não me chamar. Porque as ovelhinhas dele não podem ouvir uma mensagem da graça. Pode ouvir um macumbeiro, um espírita, um pai de santo, um pastor gay. Pode ouvir o arminiano, o calvinista. Tudo isso eles podem ouvir. Mas uma mensagem da graça, as ovelhinhas deles, dos pastores, ouviram uma mensagem dessa, eu desmascarando a mentira do sistema religioso. Depois, tudo isso, vocês serão presos, maltratados, torturados e vocês serão mortos. Depois que tudo isso acontecer. E o cara dizer que essas guerras aí é a profecia de Jesus. Isso é picaretagem, gente. Eu sei que muitos são vítimas do sistema. Agora, depois de uma mensagem dessa, dizer, continuar dizendo, aí já deixou de ser vítima para ser cúmplice. Encerra aqui, ó, Lucas 21, 20 e 24. Jesus fala da destruição do templo. O que ele fala lá em Mateus 24, 1 e 2, que eu falei aqui? Aqui ele fala, 20, Jesus disse ainda, quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada de exército. Você que é evangélico, você vai me detonar aqui embaixo. Me detona refutando essa palavra. Repito, não fala a palavra de baixo calão, não me ofende não, refuta na palavra. Se não tem competência, ó, caladinho, não me refuta não. Ó, pega o teu banquinho e saia de mansinho, cai fora. Esse canal aqui não foi feito para você não. Jesus disse ainda, quando vocês, os discípulos, virem a cidade de Jerusalém cercada de exército. Gente, isso aconteceu em abril do ano 70. Fiquem sabendo, meus discípulos, que logo ela será destruída. A mesma palavra de Mateus 24, 1, 2. Então, toda vez que eu leio esse versículo, dá vontade de tomar uma aguinha, porque aí é muita cara de pau, né? E é muita cegueira dos evangélicos. Eu não sei qual é a refutação que os pastores falam isso. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, sabei, logo ela será destruída. Então, atenção aí, evangélico, se você estiver na Judéia, na região da Judéia, evangélico, fujam para os montes evangélicos. Jesus está voltando. Você está na região da Judéia, fujam para os montes evangélicos. Isso é um feitiço, isso é uma macumba evangélica. Ou é feitiço e macumba, ou é falta de neurônios, ou é poder de Deus. Claro que eu digo que é feitiço, é macumba, é falta de neurônios. Eu estou brincando. Isso só pode ser poder de Deus. A pessoa assistir uma mensagem dessa e me refutar, me detonando aqui, nem argumentos eles usam. Só pode ser poder de Deus. Você é um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. Quando a sua carnezinha tombar, o espírito volta para Deus. Mas você está no canal errado. Unção de Roberta Miranda. Vai com Deus. Sai do meu pé, chulé. Veio para ser escravo. Os que estiverem na região da Judéia, fujam para os montes.
quem estiver na cidade, na Judéia, no centro de Jerusalém, onde houve o grande conflito, a grande tribulação, que saia logo. E quem estiver no campo ou no monte, que não entre na cidade de Jerusalém, da Judéia. Porque aqueles dias serão os dias de castigo, de juízo. Apocalipse 14, 7. O seu juízo chegou. João falou lá em Apocalipse. Olha aqui, ó. Dias de castigo, dias de juízo de Deus. Foi a vinda dele, não a volta, contra Israel. E neles, nesses dias, acontecerá tudo. Tudo são quantos? Tudo o que as escrituras sagradas dizem. No ano 70, esse livro aqui se tornou histórico. Para de enganar os evangélicos. Acorda, evangélico. Acorda, povo de Deus. Ano 70, tá aqui, ó. Tudo, e neles, nesses dias, no ano 70 DC, acontecerá tudo o que as escrituras sagradas dizem. Tudo. Tudo são quantos? Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra de Israel uma grande tribulação, uma grande aflição, uma grande destruição, e cairá sobre este povo, esta gente, presente da época de Jesus, tudo para Israel, esta gente, um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiros. A gente sabe que os judeus que sobreviveram a essa grande tribulação, eles foram prisioneiros do Império Romano para todos os países do mundo. Está lá em Atos 2, 8, 9, 15 nações, o mundo da Bíblia. E os não-judeus, os romanos, conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. O que é que nós temos a ver com isso, gente? Tudo isso aconteceu no ano 70 DC. Incrível, gente, como os evangélicos estão sendo enganados. E é incrível como alguém assiste uma mensagem dessa, acredita nisso e não compartilha. Com todo respeito, é um egoísmo você não compartilhar uma mensagem dessa. Você que um dia assistiu uma mensagem da graça e hoje você reina em vida, você tem paz e você ainda fica, não sei se eu vou compartilhar. É incrível como o egoísmo muitas vezes prevalece no nosso meio. E as pessoas têm medo de compartilhar. Quer dizer, não compartilhar uma mensagem dessa no grupo do WhatsApp, de Facebook. Enfim, pelo menos botando. Gente, o que é que vocês acham dessa mensagem? Eu achei interessante. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Você não compartilhar uma mensagem dessa, me desculpe mais uma vez, mas é um egoísmo muito grande. São 70 milhões de evangélicos que estão sendo enganados por esse sistema, que precisam ouvir uma mensagem dessa. Claro que Deus não vai tirar o véu de muitos, mas você não sabe quem é filho da livre e quem é filho da escrava. Então, joga essa mensagem no grupo do WhatsApp, de Facebook, gente. Compartilha essa mensagem. Os evangélicos são muito vítimas do sistema, são enganados. Você já pensou os evangélicos acreditarem que inferno significa sepultura? Esse foi o tema da mensagem. Jesus já voltou e o juízo já aconteceu. Atos 2,4, João 14, 28. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Atos 2,4, a volta dele. Todos foram cheios do Espírito Santo. E o juízo dele. E ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifique, pois chegou. Verbo presente da época. Chegou a hora do seu juízo. João mandando uma carta para as 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com isso? Estava ali o juízo de Deus vindo próximo. Por isso que João escreveu essas cartas. Você acha que esses pastores, todos eles pregam o futurismo? Eles vão pregar essa palavra? Eles vão ficar desempregados? Eles vão fechar a igreja? Eles vão voltar para o mercado? Eles vão parar de vender livro, cursos? Parar de cobrar mensagem? Cobrar para pregar, uns picareta aí cobrando.
1 Coríntios 9,18, que eu apresento o evangelho de graça, gratuitamente. Onde é que você vê isso? E olha que na época tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. E hoje? Livros, apostilha, cobrar. Eu não cobro não, mas recebo oferta de amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Que sistema religioso corrupto, gente. Me dá náuseas. Como eu gosto, como alguém bota aqui, que eu estou afastado e desviado. Literalmente, nós estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto para a glória de Deus. Compartilha essa mensagem, gente. Tudo isso aqui é mentira. Os evangélicos precisam saber disso. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, dízimo é uma aberração, apocalipse, afastados e desviados, impossível, volta de Jesus, a vinda dele, preguei aqui nessa mensagem, é impossível ganhar almas para Jesus, batalha espiritual nunca houve, impossível blasfemar contra o Espírito Santo, línguas estranhas eram idiomas, demônios não existem mais, eu tenho feito desafios aí. Tem pastores aí que dizem, Júlio Chá, você está endemoniado. Vem aqui em João Pessoa expulsar os demônios que tem em mim. A gente faz uma live ao vivo. Se eu me manifestar, eu te dou 10 mil reais. Eu não estou com demônios? Vem aqui me manifestar. Não existe mais demônios. Curas e ressuscitar os mortos. Outros desafios que eu tenho lançado aqui. Não existe mais. Mateus 10:8. Em meu nome curar enfermo e ressuscitar os mortos. Vamos aqui, a gente vai fazer uma visita aqui no cemitério de Santa Maria, em Recife. Cada defunto que você orar e Deus ressuscitar, eu te dou 10 mil reais. Não existe mais isso. A gente vai nos hospitais, Getúlio Vargas e Restauração, para você curar os enfermos. Gente, tudo isso hoje é picaretagem. Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é. Mas esses milagres tiveram um propósito para a época, para determinado povo. O Deus que abriu o mar no Velho Testamento não abriu no Novo. O Deus que fez cordonizes cair no Antigo Pacto não fez no Novo. Todos esses milagres do Antigo Pacto não aconteceram no Novo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode transformar esse microfone lapela aqui num dinossauro. Mas esses milagres aconteceram para a época em determinado povo. Não existe mais isso. Eles não curam nem eles mesmos. Se esses milagres fossem para os dias de hoje, cada ambulância do SAMU tinha que ter um pastor para curar os enfermos. Todo velório tinha que ter um pastor para ressuscitar os mortos. Se isso fosse verdade, as casas funerárias, todas elas quebravam. Porque os pastores iam lá ressuscitar os mortos. Onde é que você vê isso, evangélico? Você não percebe não que isso é malandragem, é picaretagem, é tudo mentira. Esses milagres foram para aquela época, para que cresce que Jesus era o Messias, de quem os profetas profetizaram. E aqueles que creram foram salvos. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi em 70 DC. Agora ele cura? Cura. Usa um remédio, usa um medicamento, usa uma cirurgia. Ele continua cumprindo, trabalhando, continua cumprindo o seu propósito. Jó 42:2. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eis que faço toda a minha vontade. Quem prega o Deus que está lutando, que está guerreando, que está numa peleja, é um sistema religioso, gente. Até esse que está no nosso meio na graça, esse sistema corrupto que está no nosso meio aí. Mas o Deus que eu prego, soberano, ou tudo é da vontade dele, ou ele não existe. Futurismo insano e a Bíblia como livro profético é outra heresia. Tudo isso aqui é mentira do sistema religioso. Viu aí como os evangélicos precisam ouvir uma mensagem dessa? E você guardar uma mensagem dessa só para você, faz isso não, abençoado. Compartilhe, tá bom? Essa playlist, essa mensagem agora já está na nova playlist. Vou provar que os evangélicos estão sendo enganados. Pega essa playlist, pega o link e bota nos podcasts. Bota no grupo de WhatsApp, de Facebook. Lança aí, gente. Lança. Chuta o balde, você foi alcançado, hoje você tem paz, hoje você reina. De repente tem um parente seu, um amigo, um vizinho que nunca ouviu uma mensagem dessa e você vai guardar para você. Faça isso não. Acesse essa playlist. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Tá bom? Essa playlist normalmente são mensagens curtas. Essa realmente demorou mais um pouco, porque eu acho que foi uma mensagem bem esclarecedora. Peço que você se inscreva no canal, clique no sininho, coloque todas, dá um like, dá um joinha
e deixe seu comentário. O comentário edifica muito. E você que vai me refutar, dá uma olhada nos comentários aqui. E se não for refutar na palavra, ó, você é escravo, você veio ao mundo para ser escravo, e os pastores falam e você diz, glória a Bé, glória a Bé. Está no canal errado, unção de Roberta Miranda. Vai com Deus, ok? Dá um like, dá um joinha, deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem. Quer interagir comigo, você de podcast, também, quem quiser conversar comigo, acorda povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz, queridos. Tchau, tchau.